boa noite, muito boa noite para quem está chegando. Hoje é a nossa célebre noite do começo da terceira semana regenerativa e para nós é uma grande honra que todos os colegas se reúnem aqui nessa noite do dia 5, noite de domingo, e médico é assim, né? Gosta mesmo de novidade, gosta de trabalhar também no domingo de noite. É uma alegria ter todos os colegas aqui. Quero lembrar para quem, por acaso, tenha linkado sem querer, este grupo é exclusivamente para médicos. Não é para fisioterapeuta, não é para nutricionista e não é para pacientes. Os pacientes não vão encontrar, e os outros profissionais, conteúdo de interesse. Hoje aqui é só para médicos, em que a gente vai conversar sobre uma das novas fronteiras, né? Doutor Arivaldir Oliboni, meu querido amigo, né, de Vacaria, vai ficar sabendo das novidades sobre a medicina regenerativa. Isso, claro, nós todos sabemos, médicos que somos, isso ainda não é uma especialidade, é uma tendência do conhecimento se reunir sobre esse nome, né? E, claro que os médicos ortopedistas, os médicos que tratam dor, anestesista, radiologista, neuro, reumato, muitos vão encontrar interesse, clínicos, enfim, vão encontrar interesse aqui nesse campo da medicina regenerativa. Nós selecionamos um grupo que eu considero de excelência aqui na área. Vou te apresentar, doutor Arivaldir Oliboni, vários outros colegas aqui, que são expoentes da área, que lidam com esse assunto, com esse tema aí, palestram sobre isso há bastante tempo. E eu vou pedir primeiro para o doutor Gabriel Azini dar um oi aí para o pessoal, né? E contar como é que foi o seu primeiro contato com a medicina regenerativa, como é que foi o seu interesse nessa área. Conta para nós aí, doutor Azini, como é que foi o teu contato com a medicina regenerativa? Olá, meus amigos, boa noite, um prazer estar com vocês aqui nessa noite de domingo. Já vi tantos amigos aqui aparecendo para prestigiar essa primeira aula da Semana Regenerativa. Então, eu sou Gabriel Azini, faço parte aqui do grupo do Regen Medical, aqui que está organizando esse curso. A gente tem alguns cursos de medicina regenerativa com apoio do OrtoRegen, do EAD, e a gente está fazendo a nossa terceira semana de medicina regenerativa. Então, minha formação é ortopedia também, já fiz pós-graduação em medicina do esporte, medicina integrativa, fiz o curso do OrtoRegen, fiz um fellowship em medicina regenerativa na Itália, e hoje eu divido meu tempo aqui entre a Inglaterra, onde eu trabalho, tenho meu consultório, e o Brasil, onde eu participo como o grupo de professores do OrtoRegen também, e tenho meu consultório também no Brasil. Então, é um prazer estar com todos vocês aqui. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para todos aqueles que trabalham com pacientes com dores e querem otimizar o tratamento, ver as novidades que a gente tem na medicina regenerativa, na Europa, nos Estados Unidos, e agora chegando muita coisa boa no Brasil, e ver os trabalhos que estão sendo feitos no Brasil, principalmente por esse grupo aqui que está aqui com vocês, que fazem parte do OrtoRegen, estão publicando muitos artigos na medicina regenerativa atualmente. Sejam bem-vindos todos. Muito bacana. Tu estás em Londres ou tu está no Brasil, Azini? Hoje eu estou em Londres, aqui são 11 horas, estamos 3 horas, agora acabou o horário de verão aqui, agora 3 horas de diferença. Bacana. Hoje nós vamos ter uma live sensacional de abertura aqui da terceira semana. Então, já houve outras 2 semanas e vários colegas, né, dezenas de colegas já foram treinados aí pelo nosso EAD, mas nós queremos mostrar várias dessas virtudes aí da medicina regenerativa e que, né, geram tanto interesse. Nós estamos com mais de 90 pessoas aqui ao vivo, né, num domingo de noite, para falar sobre esse tópico que é de suma importância e de interesse dos médicos aí, Brasil afora. E eu queria apresentar ainda, antes de chamar o nosso querido professor José Fabulana, eu vou pedir ainda que alguns colegas aí se apresentem, né, que fazem parte aí do staff do EAD e do próprio OrtoRegen. Eu vou pedir para ti, Lucas Furtado da Fonseca, o doutor Luquinha, conta para nós como é que foi o teu primeiro contato com a medicina regenerativa, onde é que tu encontrasse interesse nessa área e como que ela te serve hoje em dia?
Muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui entre amigos, né? Que a medicina regenerativa me deu ao longo da trajetória. É um prazer aí estar com os colegas também que estão aí pela primeira vez. O primeiro contato que eu tive, na verdade, foi num fellow que eu fiz, fui nos Estados Unidos, há uns anos atrás, e eu via lá o chefe que eu fui seguir, fazendo muito aspirado de medula óssea puro. Eu voltei com isso na minha cabeça, somente depois de uns 3 anos aí, eu tive o prazer de vir conhecer o Arthur Regen, o professor José Fabulana, que abriu minha mente. Devo confessar que muito sob influência do meu amigo Lucão, aqui é o Luquinha e o Lucão no grupo, Lucas Leite, que acabou me convencendo a fazer o Arthur Regen na época que eu estava ponderando, e graças a Deus eu não titubeei, acabei entrando atrasado ali na turma, que eu só faria no ano seguinte. E aí, então, vim aprender as outras técnicas também da regenerativa, e isso abriu minha mente para outras linhas dentro da medicina, uma visão diferente do paciente, né, que a gente aprende no Arthur Regen, e aqui acaba ajudando os colegas, ensinando os colegas também como abordar diferentes lesões de forma mais ampla, né, e conseguir enxergar coisas que às vezes a gente não enxergava durante a nossa formação clássica de ortopedia. Então, hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado dos amigos aí, e estamos juntos nessa caminhada. Essa é brevemente a minha história aí ao longo da regenerativa. Muito bacana. À medida que a gente alcança 100 pessoas ao vivo, 100 médicos, eu quero lembrar que isso é só para médicos, né? Não há conteúdo relevante aqui para pacientes ou para outras profissões da saúde, fisioterapeuta, nutricionista, não é este o fórum, nós vamos falar de temas de medicina propriamente, e por isso que o interesse tem que ser realmente desse grupo. Quero vir aqui já dentre as pessoas que estão aqui, são muito bem-vindas, ex-alunos aqui do nosso EAD, da turma 1, da turma 2, depois a gente até pode pedir que eles contem como é que foi a experiência, né? Não foi nada combinado, eles simplesmente apareceram, tanto que gostam do assunto, eles voltam aqui para reiterar conosco. E eu quero pedir aí para o meu colega de Sociedade Brasileira de Quadril, ortopedista raiz, agora envolvido com robótica, o doutor Lucas Leite Ribeiro, fala aí como é que foi o teu contato, como é que foi a tua experiência inicial com a medicina regenerativa, por que é que tu buscasse essa área, como é que essa área te encontrou, Lucão? Boa noite a todos, obrigado, Cruel. A medicina regenerativa, eu sempre gostei muito de estudar fisiopatologia de doença e tentar entender aonde um tratamento vai mexer e bloquear esse curso patológico. E era uma busca contínua minha, eu sempre busquei muito isso e nem sempre escutei a resposta. A ortopedia é uma área muito cirúrgica, né? Muitas vezes a gente quer intervir com a cirurgia para bloquear o curso de uma doença. E eu, às vezes, ficava incomodado com isso. Falava, não, tem que ter algo a mais, né? E aí, num curso de ultrassonografia, o módulo de regenerativa foi dado para o professor Fabulano. Inclusive, esse curso, um colega meu, o Dr. Daniel Luiz Ceroni Gibson, fez o curso e falou assim, ó, você tem que fazer o curso de ultrassom, porque tem um cara aqui dentro, um cabeludo, que ele é maluco, você tem que ouvir uma aula dele. E eu confio muito em todos os meus colegas, no Daniel não seria diferente. Eu me inscrevi no curso e conheci o Zé Fábio Lana. E lá naquela apresentação de medicina regenerativa, eu falei assim, a resposta que eu procurava está aqui. Encontrei a resposta. Uma semana depois eu estava no Arthur Regen, 7 dias depois eu estava no Arthur Regen. Fui assistir uma aula voluntariamente, o Lana me abriu a oportunidade para assistir o módulo osso ainda. O módulo que ele vai falar da patologia das doenças. Eu me encantei com aquilo lá e falei, eu quero a vaga o ano que vem. Ele falou, tá dada, venha para cá. E aí veio esse encantamento meu, porque ele foi destrinchando passo a passo, doença a doença, não só as musculoesqueléticas, mas todas as doenças que incluem que a medicina regenerativa pode agir. Ele foi destrinchando a fisiopatologia e falando, olha, aqui a medicina regenerativa consegue agir, aqui a gente não consegue, de uma maneira muito franca, muito aberta, porque cirurgião ortopedista é também o Fábio Lana. Ele falou, aqui dá, aqui não dá. E aquilo abriu minha cabeça. E eu vi que a medicina regenerativa, ela age nos tratamentos conservadores, ela age per si, né, como tratamento regenerativo, e ela auxilia os pacientes que têm que ser operados para melhorar o nosso resultado. Quer dizer, a medicina é regenerativa, né? Essa é uma frase que marca muito minha vida. A medicina é regenerativa. A hepatite a gente quer que cure. Um corte na pele a gente quer que cicatrize, que regenere. Não quer que o nylon fique segurando. Quando a gente falha, quando a gente não consegue resolver, a gente vai lá e troca, bota uma prótese, uma coisa. Mas a medicina regenerativa hoje, na verdade, ela é a medicina que eu exerço. É isso. Muito bacana, e claro, a gente sempre explica sobre isso,
pois até nos congressos, poxa, eu também fui confrontado uma vez, mas medicina regenerativa está muito alinhado também com a própria medicina do esporte, né, que hoje goza da maior e melhor fama e reputação. Também o começo foi assim, né, de questionamentos, de dúvidas científicas, e vários dos colegas que aqui se reúnem nessa noite também trilharam esse caminho, né, não só da cirurgia do joelho, da cirurgia do pé, da cirurgia do quadril, e também vendo que vários pacientes precisam melhorar, muito além da técnica cirúrgica, com outras alternativas, né? O professor Lucas Fonseca citou que nos Estados Unidos o colega lá usava, né, de técnicas de medicina regenerativa complementando a cirurgia. Nós tivemos como um dos célebres alunos aqui, ex-presidente da Sociedade de Cirurgia de Pé e Tornozelo, nosso querido amigo ali, Olibone, o Dr. José Sanhudo, né, foi nosso aluno, né? E ele, o colega lá, cirurgião de pé, disse: olha, eu não me sinto fazendo todo o melhor para o paciente se eu não tenho esses recursos, né, Luquinho? Então, isso é uma coisa importante que nós tenhamos atenção para isso, né? E que a gente procure oferecer o melhor sempre do ponto de vista científico, né, estrito para o paciente. E agora, né, sabendo que nós somos aqui do Rio Grande do Sul, eu vou chamar o que é praticamente nosso patrão do CTG aqui, que é o Tomás Mosaner, que junto do professor José Fábio Lana, né, ele é um dos, junto também, né, com o doutor Azini, tem o Orto Regen, que é, na verdade, uma pós-graduação ampla, né, em medicina regenerativa, onde todos nós nos formamos, e é importante que o Tomás conte também da sua experiência, né, ele que é um dos sócios aí majoritários. Eu quero dizer que quem se envolve com isso, se apaixona com esse tema, vai ter, junto ao Orto Regen, um grande jardim, onde vai poder ver várias questões muito atraentes, com vários cursos mais adiante, né, que vão poder trabalhar mais sobre lesões de feridas, lesões ósseas, sobre propriamente dor, né? Quero lembrar que amanhã nós vamos ter outra live que vai ser ótima, que vai ser o segundo dia da nossa terceira semana regenerativa, em que nós vamos falar dos ortobiológicos aplicados à coluna. Isso sem dúvida, vai mudar muito o entendimento de vocês, não é só para o cirurgião de coluna, é basicamente para o médico que está aqui, que se interessa, vai entender de vários recursos com um cirurgião de coluna, exímio cirurgião, exímio pesquisador, o Dr. Tiago Sete, vai falar para nós amanhã, então vocês se liguem, que é nesse horário, às 20 horas, e eu peço que o Dr. Tomás conte, enfim, da sua trajetória, quando é que fez a sua formação, as suas inspirações, e eu, sem delongas, já com mais de 127 pessoas aqui ao vivo, depois a gente começa com o professor Fábio Lana. Maravilha. Primeiro, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Contar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, no ano de 2016, eu estava fazendo uma pós-graduação de termografia lá na USP. Tinham dois amigos da turma que estavam fazendo o curso regenerativo e volta e meia eu via eles falando entre si os tratamentos que estavam fazendo, os resultados, e aquilo começou a me chamar a atenção, né? Daí eu, em 2016, ainda fui no simpósio, o segundo simpósio lá do Orto Regen em Dayatuba, e aquilo, daí no simpósio eu vi o nosso querido mestre Lana dando aula, vi o Dr. Ramon Cugar, que é o médico do Barcelona, e a mulher dele, a Montserrat, também o Dr. Joseph Purita, né, que é um dos pioneiros lá na Flórida, trazendo a experiência que eles já tinham há muitos anos com aquilo, né? E aquilo realmente me surpreendeu, não só a experiência já de longa data que eles tinham, como os resultados, né? As coisas que dentro da ortopedia a gente não imaginava que existisse. Então aquilo me encantou, e daí em 2017 eu já fui fazer a pós-graduação lá no Orto Regen. E mesmo eu demorei um tempo ainda para começar a fazer os procedimentos no meu consultório, mas o que eu percebi é que logo depois de alguns meses a minha consulta já tinha mudado muito, né? Então a minha capacidade de avaliar o paciente tinha melhorado muito, a gente abordar outros temas, né, que eu nem imaginava como ortopedista, ficar perguntando do sono do paciente, da alimentação, e eu entendia quanto aquilo era importante para o resultado que eu tinha. Então, aquilo realmente começou a mudar meu jeito de ser médico, foi ali que começou. E depois, quando comecei a fazer os procedimentos, mais ainda. Daí eu fiz a pós em 2017, lá no Orto Regen, e 2019, ou 2018 eu continuei lá, insistindo, indo lá visitar, eu ficava acompanhando Lana, e 2019 tive o prazer de ser convidado aí pelo
meu querido amigo Lana para ser sócio dele, e estou desde lá, desde então, já são 5 anos, e a gente vê crescendo muito o interesse. Eu lembro na minha turma, a gente era em 20, só tinha eu, médico de São Paulo, né? E aquilo também me chamava a atenção. E hoje a gente vê a crescente procura que tem médicos de todo o país, e fico muito feliz também que a gente tem alguns alunos que são referências nas suas áreas, chefes de serviço, né? É impressionante como as pessoas estão vendo que isso realmente é um novo horizonte, estão querendo novos conhecimentos, né? Então a gente está aqui para isso, para dividir conhecimento, né? Ver o que a gente já, na minha curta trajetória aí de alguns anos, mas que a gente quer justamente dividir isso com mais gente, que a gente vê a importância de levar isso para o Brasil inteiro, né? A gente, que nem a Luana fala muito, que a gente está plantando sementinhas aí para que a medicina como um todo aí traga benefícios para os pacientes. Foi muito legal, inclusive, ver vários colegas, né, que já fizeram curso aqui. Depois tem até o Dr. Pedro Canan, que pode falar para nós mais adiante, se ele continuar conosco, como é que foi a ideia do nosso curso aqui, AD, como é que foi a trajetória dele. Vi também aqui colegas, por exemplo, que tem um colega aí com o símbolo da HFAG, né, no Rio de Janeiro. Haveria uma interação em dezembro, né, um curso diretamente com o pessoal lá do Rio, mas que ficou, enfim, por questões, né, enfim, de logística, ficou para março, daí é o nosso congresso aí do Horto Regen, que vai ser muito bacana também. O pessoal teve em novembro, se eu não me engano, né, Lucão, que teve o COBIT lá no Rio de Janeiro, sob a égide da SBOT do Rio de Janeiro, né, o professor Marcos Brito, o doutor Arthur, vários colegas montaram, foi muito legal, né? O doutor Lucas palestrou lá, o doutor Lana me apontou como substituto para ele, pude palestrar lá em nome também, e você vê, já é uma tendência dentro da SBOT de ver a necessidade de dar alternativas conservadoras, não cirúrgicas, ou em apoio à própria cirurgia, ou junto, né, da medicina do esporte, para reparo de lesões musculoesqueléticas. À medida que a gente tem 145 pessoas ao vivo, eu vou pedir que o nosso catedrático aqui, o professor José Fábio Lana, nos apresente a bela aula que nos trouxe, né, que vai congraçar a todos. Eu quero agradecer de público aqui a presença do professor José Fábio Lana, que, na verdade, me formou nessa área, me fez trilhar esse caminho, que é um caminho, sem dúvida, glorioso, que vai ajudar de modo, né, muito mais importante vários pacientes. É nisso que a gente se apoia e deseja melhorar a vida e reparar as lesões dos pacientes. Vocês vão ver que isso é uma tendência não só neste país, mas é uma tendência internacional, por isso que a gente vê os colegas, né? O Azini teve que fazer pós-graduação na Itália, o Luquinha viu isso, antes de mais nada, nos Estados Unidos, o Lucão deu agora uma palestra na Europa, tá? Então, a gente está muito alinhado com essas tendências internacionais, e por isso que a gente vem de primeira mão nessa terceira semana regenerativa, vem trazer conhecimento novo para vocês, quer integrar vocês a essa realidade, né, através do Horto Regen, e quero agradecer a todos aí a presença. Lembro que amanhã, no final, a gente vai acolher poucas perguntas, a gente não vai esgotar o tema hoje, né? A aula é bastante densa e importante, fiquem muito atentos, depois no final a gente acolhe algumas perguntas. Amanhã também haverá espaço para perguntas, né? E a aula também vai começar às 20 horas sobre ortobiológicos na coluna com o Dr. Tiago Sete. Dr. Fábio José Lana, por favor, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço, Lana. Nossa, oportunidade é minha alegria de estar com vocês, vocês nem imaginam. Nossa, aqui, o que eu vou dizer de vocês aí da equipe, para quem está nos conhecendo, quem são vocês, né? Eu vou apresentar meus ex-alunos, né? Então, o último que falou foi o Cruel. Eu dei, para cada um deles, eu dei algumas missões importantes do ponto de vista científico, assim, missão de estudar. Eu notava que o olho brilhava diferente deles, e ao André eu falei que era uma revisão dos ortobiológicos em quadril. E ele foi lá, ele é um médico estudioso, mas não é um médico que vive da pesquisa clínica, mas foi lá escrever um artigo maravilhoso, citado em todo mundo hoje, né, André? Não é verdade? Recebe muito convite, né? Foi realmente uma honra, muito obrigado.
Tanto isso me inspirou que hoje faço um mestrado na área de ortobiológicos, né, aqui numa universidade local, cuja co-orientadora vai ser a Stephanie, já digo aqui de primeira mão, né, e vamos integrando a todos. Já estive na Bahia aqui recentemente, junto com o convidado na época do Orto Regem, o professor Gildásio. Também a gente faz uma interação muito bacana com todo, né, que falamos de necrose em quadril. Eu falei com o Felipe Ernigu esse mês. Então, nós vamos integrando, e eu quero dizer para vocês que estão aqui conosco, tem pelo menos, olha, tem o Peter Everett nos Estados Unidos, tem também o Bill Morrell, e são palavras do Bill Morrell que Orto Regem é o melhor programa de treinamento em medicina regenerativa do mundo. Não estou falando do Brasil. E não fui eu que falei isso, eu só estou citando, né? Pode cobrar aí, porque tem convidados anualmente. E agora vocês vão se integrar nesse sistema. Então, para muitos aqui, eu quero congratular, porque começa a sua carreira. Começa hoje a sua carreira de auxílio aos pacientes, junto na aplicação de ortobiológicos, para os seus... Começa hoje. Então, isso é muito bacana ver vários dos colegas que vão se juntando a nós, né? Seja o pessoal aí do HFAG, seja, né, cirurgiões de joelho, de quadril, médicos fisiatras, médicos neurologistas, clínicos e tudo mais. E, claro, lembrando que isso aqui é um curso para médicos, então é importante que esse conhecimento esteja aí, e também não falo mais nada. Obrigado. Mas você está de parabéns com as suas missões e como sempre, brilhando mais do que o mestre, né? O mestre quer ver o aluno brilhar mais, é o que acontece com todos vocês. A Zine, mesma coisa, foram algumas missões, todas cumpridas, e há uma muito importante sobre a síndrome metabólica e as doenças do osso subcondral, fazendo uma conexão direta da doença osteoartrítica com as doenças como do osso subcondral. E foi mencionado também no mundo inteiro, recebeu honrarias na Europa, e hoje é um médico que juntando com todo o seu brilho, né, está aí coordenando esse grupo nosso, aí, junto com o Cruel. O Luquinha é o meu parceiro das principais pesquisas minhas, na verdade, porque o Luquinha foi o coautor nosso do BMA Matriz. Na verdade, eu divido a autoria com ele em toda a aula que eu dou, vocês vão ouvir eu falar sobre isso. E o Luquino é aquele cara do meu coração mesmo, está sempre perto, sempre que vai, leva alegria, né? O Tomás, meu parceiro, primeiro lugar na prova da Academia Americana, né? Os americanos perguntaram se eu estava dando a prova aqui de graça para os meus alunos. Eu falei, não, nós damos treinamento, e tem os que brilham o olho, são inteligentes, aí, primeiro lugar, aí, e querido, né, simpático. Eu e o Tomás, é impressionante, são 5 anos de sociedade, nunca tivemos, só quando ele não queria dar aula lá nos Estados Unidos, mas hoje ele dá aula melhor que qualquer um de nós, né? E o Lucão, o que sempre me acolheu em momentos bem difíceis também, aí na época da pandemia, meu amigo, e para ele foi entregue a missão de falar de metabolismo, de estudar metabolismo dos pacientes, meta-inflamação. O assunto era vasto demais, dividiu para o Azine também, que sempre entrou com isso, até antes do Lucão, sempre foi o nutrólogo do grupo, né, junto com o Alex Macedo. Então, nós estamos com um grupo forte que tem estudado bastante medicina regenerativa, mas por trás não existe vaidade entre nós, né? Nós temos orgulho uns dos outros, porque eu sempre falo que aonde a vaidade entra, a ciência sai pela porta dos fundos. Então, eu tenho muito orgulho desse grupo, porque tem essa premissa, um ajuda o outro, é assim, um segura na mão do outro e não larga, é desse jeito. E somos fiéis uns com os outros aqui. Então, trazendo aqui um pouco da família Orto Regem para vocês, que é o que eu sempre gosto de implantar nos cursos, a não competição, né? A gente cooperar com o nosso companheiro, né? Para que a gente possa evoluir, entrar com satisfação para terminar com determinação. Então, vocês estão todos de parabéns, sejam bem-vindos. Eu vou abrir a tela da apresentação, vou falar sobre ortobiológicos. É a aula mais completa que eu tenho hoje. Eu fui até questionado, vale a pena dar a aula mais completa que você tem para um grupo que está começando regenerativo? Eu dei essa aula para a Liga Acadêmica de Medicina Regenerativa da Unifage e a Liga Acadêmica de Medicina Regenerativa da Unimax, para os alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano de medicina.
E eles adoraram e entenderam muito, entenderam a proposta, né? Como todos falaram, a proposta de olhar para o paciente, né? E a proposta de enxergá-lo como um todo. Então, é por isso que entra essa nossa filosofia. Então, vamos falar de ortobiológicos. Tá aparecendo a tela? Ele ia entrar, daí saiu de novo. Não apareceu ainda, não? Espera aí, Ainda não. vamos ver aqui. Pôs tela inteira? Não, espera aí. Tela cheia. Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Deu certo? Tá indo. Foi. Espera aí. Então, vamos lá. Deu certo, Tomás? Deu certo, certinho. Perfeito. Vamos conversar aqui uns 35, 40 minutos, se eu for mais rápido, né? E uma satisfação muito grande para mim falar desse tema, que ele foi evoluindo na minha carreira médica, no nosso grupo... Oi. No grupo da Regem Medical, grupo conectado com o OrtoRegem, é o EAD do OrtoRegem, para que vocês conheçam um pouco da nossa ciência, que tem nos encantado tanto, né? O objetivo dessa aula é falar do aspirado de medula óssea, esse artigo que eu divido com o Lucas Fonseca, né, as ideias, com todos eles, com a Zine, com o Joseph Purita, com o meu orientador de doutorado, que é o Marco Antônio Percop, com o Álvaro, né, com todos vocês que nos acompanham. A revolução dos ortobiológicos, ela começou a aparecer para preencher essa ponte entre o tratamento conservador e o tratamento cirúrgico. E a gente, na verdade, ficava garimpando as cirurgias até que o paciente era levado para o procedimento cirúrgico. A gente ficava captando cirurgias nos consultórios e eu me coloco nessa situação, exímio cirurgião, raiz ortopedista. Até que na minha vida apareceram os ortobiológicos, né, principalmente o PRP, os enxertos, né, celulares, os biografts, que são ricos em células-tronco e podem oferecer uma opção nos tratamentos das doenças degenerativas, não só musculoesqueléticas, mas outras doenças degenerativas, inclusive de ordem neurológica. Nesse campo da medicina regenerativa, tanto o plasma rico em plaqueta, como, do outro lado, fontes de células mesenquimais, como o aspirado de medula óssea, o concentrado desse aspirado, a gordura microfragmentada, que é o microfragment fat, a fração estromal vascular, que é o SVF, e as células mesenquimais cultivadas, né? Eles vão ganhando um outro caminho e oferecendo mais ferramentas na medicina regenerativa. Esses produtos, eles são chamados ortobiológicos, e eles têm uma enormidade muito grande de fatores de crescimento e citocinas que podem modular o processo inflamatório. Além disso, as células mesenquimais, as células troncohematopoéticas, elas estão presentes também na medula óssea. Existem muitas citocinas, como uma molécula chamada antagonista do receptor de interleucina 1, que tem um importante papel no catabolismo e no controle do processo inflamatório, aonde a gente injetar o produto, né? Então, vamos focar nos produtos da medula óssea, para que vocês depois comecem a ter mais conhecimento com os outros produtos, mas vamos falar do aspirado de medula óssea e do BIMEC. Então, aí está uma foto de uma medula óssea centrifugada, né? Aí vocês conseguem ver um pelletzinho de célula branca nessa imagem do meio. E à direita são duas seringas com esse pellet, a gente tira em torno de 80% do plasma da segunda centrifugação, isso é feito em fluxo laminar, e o OrtoRegem hoje está desenvolvendo uma técnica de sistema totalmente fechado, com custo bem otimizado, e estamos em fase de testes, mas isso é um sistema semi-fechado com fluxo laminar. E a seringa mais escura, com sangue mais escuro, são os 3 primeiros ml da medula óssea, que são aspirados sem anticoagulante.
uns 3 primeiros ml, porque com a seringa de 10, quando a gente aspira a primeira entrada da medula óssea, os primeiros 5 ml, as células-tronco, elas soltam do estroma onde elas estão grudadas e caem na medula óssea. Então, esses primeiros 5 ml têm mais célula do que os outros que a gente vai coletando. Essas células da medula óssea, elas são fatores importantes, mas existe a plaqueta, né? As plaquetas, elas são ativadoras para recrutar a célula-tronco. Quando você injeta a plaqueta em um local onde tem um tecido morto, vai haver um recrutamento de célula-tronco local. As células que estão dormindo, as células que estão morrendo, elas param de morrer, porque tem esse fator recrutador de célula progenitora para regeneração tecidual, que é o SDF1. E o vascular endotelial growth factor, que é um fator que ele é liberado, as plaquetas têm muito VEGF, e ele é muito importante para a angiogênese, levando vascularização numa região onde está degenerada, por exemplo, um manguito rotador, por exemplo, uma faceta de uma coluna cervical, por exemplo, um joelho degenerado, um quadril, uma lesão labral. Então, isso porque essas células, essas proteínas, elas são capazes de modular o processo inflamatório. Um padrão M1 é um padrão onde tem morte celular, por exemplo, uma ferida de um pé diabético. Ele é um padrão pró-inflamatório. Esses produtos, baseados nas plaquetas, né, eles agem trazendo aquela região, de uma região bem inflamada de morte celular, recrutando células-tronco local, aumentando a vascularização para uma região de processo cicatricial, que é o macrófago do tipo 2. Então, o PRP ele é um modulador inflamatório diferente de corticoide e de outros produtos que a gente vem usando ao longo dos anos. Então, esses produtos anti-inflamatórios, a gente tem que citar e focar bem nesses produtos da medula óssea. Foi motivo da minha tese de doutorado, que nós comparamos o aspirado de medula óssea em forma de coágulo com o BIMEC na artrose de joelho, né, quadril e coluna lombar, né, que vai ser, nós estamos já para qualificar, os dados estão ficando prontos, mas esse aspirado de medula óssea em forma de matriz, né, que foi o trabalho que o Lucas nos ajudou a desenvolver, o Azine e todo o grupo, mas o Lucas esteve muito próximo e eu divido com ele a primeira autoria desse artigo. A medula óssea, o interesse nosso na medula óssea, na biologia da medula óssea, porque essa célula esse tecido celular, né, essa gordura sanguinolenta que tem dentro do osso, né, ela é capaz de produzir toda a célula do sangue do paciente, tanto a série vermelha quanto a série branca, né? Essa medula óssea, ela produz as plaquetas também. Isso porque existe uma célula-tronco importante, que a gente fala pouco nela, mas nos últimos anos ela vem tomando um destaque, que é a célula-tronco hematopoética. Então, quando a gente usa medula óssea, a gente tem pouquinha célula mesenquimal, mas tem muita célula-tronco hematopoética que tem um papel neurogênico importante. Por isso que nós estamos usando aqui, um parêntese, para quem não conhece o nosso trabalho ainda, mas nós temos usado a medula óssea para tratar os pacientes com lesão medular, tetraplégicos e paraplégicos, tanto agudo quanto crônico. Por quê? Porque a célula-tronco hematopoética tem um poder neuroregenerador muito importante, e é nela que nós estamos baseando a nossa tese de pós-doutorado com os lesados medulares. Os fatores de crescimento liberados por essas células são capazes de modular o processo inflamatório como se fosse um PRP mais potente, um PRP ultrapotente. Isso porque existe uma célula-tronco hematopoética, existe uma célula-tronco mesenquimal em uma quantidade muito pequena, mas ela existe na medula óssea também, no estroma da medula óssea. Essas células-tronco hematopoéticas, elas têm um marcador CD34, as mesenquimais são vários marcadores, inclusive a aderência ao plástico. Então, essas células hematopoéticas, elas têm um interesse muito importante hoje nos estudos de neuroregeneração, como eu já disse. A fonte delas pode ser também o cordão umbilical, pode ser também o sangue periférico, e elas são poderosas porque elas têm uma plasticidade muito importante. Ela produz vários tipos, olha, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, plaqueta, monócito, eritrócito, né, as T-cells, as B-cells, que
né, que é as células T e as células B, né, o linfócito, tudo vem dessa célula tronco hematopoética, né? Então, ela é considerada como um driver, né? Ela lá no final é um driver da degeneração. Ela dirige o processo regenerativo por sinalização local. É um potente sinalizador. É como se tivesse perdido numa ilha e você desse um tiro para o alto e alguém te enxergasse. Ela avisa para o corpo que ali precisa de acontecer um processo cicatricial. Já as células mesenquimais já têm um poder muito conhecido, com um poder antifibrótico, efeito antibacteriano, que o Tomás já tratou uma osteomielite crônica de um fêmur com BMA, e o paciente evoluiu com consolidação e fim da infecção. Os pés diabéticos são usados muito BMA por causa desse efeito antibacteriano, não só da célula mesenquimal, mas também das plaquetas jovens dos megacariócitos, né? A imunomodulação, a proliferação, a neuroproteção através de um fator de crescimento chamado BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, né? Uma dá suporte modulatório para outra, modulando uma série de fatores angiogênicos, uma série de fatores de sinalização em que uma célula comunica com a outra. Existe isso tudo na medula óssea, pronta para nos ajudar. Então, essas células hematopoéticas, elas também têm um poder condrogênico por sinalização local. Então, é importante esse papel da sinalização local, que é muito maior do que a diferenciação celular. Aqui, quando a gente pensa em cicatrização, em regeneração, a gente tem que pensar nesse triângulo, né, que é basicamente as células progenitoras, os fatores de crescimento e os scaffolds, né? A célula tronco precisa de um andaime para ela crescer. Você não pode jogar ela num local sem colocar um andaime, porque você piora o seu resultado do seu tratamento. Ao mesmo tempo, se você puder colocar fatores de crescimento junto, um PRP, para adicionar um número de fatores de crescimento, seria muito bem-vindo. E quando a gente coloca um scaffold, a gente pensa em vários produtos. O próprio coágulo é um scaffold, mas vem aí os ácidos hialurônicos, os colágenos, e uma série de produtos que podem nos ajudar a fechar esse triângulo da proliferação celular. E é assim que eu convido vocês a pensar de agora em diante, quando encontrarem uma lesão que não cicatriza, um processo degenerativo de um tendão, uma pseudoartrose, uma lesão condral, enfim, e até uma lesão neurológica, por que não? Aí, o aspirado, o concentrado desse aspirado é muito potente em células mononucleares, células tronco hematopoéticas e células mesenquimais, que é o BMEC. E aí, essa classificação desses produtos é também do meu querido professor Purita, eu contribuí, tal como o Luquinha contribuiu comigo, olha como a vida, ela devolve tudo de bom. O professor pediu que eu escrevesse esse artigo para ele, e a ideia foi toda dele, e eu coloquei, ele foi o primeiro autor. Hoje, o Luquinha me ajudou muito nesse trabalho, escreveu 90% do artigo de forma brilhante, e a vida me devolveu o presente que você me deu, tá vendo? Que eu dei para o Joe, eu recebi lá na frente do Luquinha. E aí, uma proposta de classificação desses produtos da medula óssea, né? Então, aí eu dividindo em aspirado, bone marrow aspirate, que é o aspirado de medula óssea, bone marrow aspirate concentrate, que é o concentrado aspirado de medula óssea, ou produto híbrido, que é aquele que eu mostrei para vocês da seringuinha preta, em que a gente mistura um coágulo de medula óssea, que é o BMA, sem anticoagulante, com o BMEC, para que a gente tenha a formação de um coágulo rico em células mesenquimais também. Parece que o produto híbrido é o preferido do professor Joe. Aqui uma sugestão de uma leitura para vocês, é o capítulo 5 desse livro da Anu Navani, professora do Horto Regem, vai estar conosco em março, já confirmou comigo, muito interessada no projeto dos lesados medulares também, e nós escrevemos esse capítulo em que fala da história da biologia, mecanismos de ação, que é basicamente essa aula que vocês estão recebendo. O prepare as aplicações clínicas. Então, para o BMEC, nós temos esse protocolo que a gente usa, né, que o pessoal tem o costume de fazer, e a gente padronizou como o protocolo do nosso grupo, e em que a gente tem, não é o objetivo da aula, mas uma centrifugação de 40 minutos, né, de 40 G por 20 minutos,
e é 800G por 10 minutos, uma segunda centrifugação, tendo um produto que vai ser homogeneizado, né, e pronto para ser aplicado no paciente. Né? Então, está aí, no final das contas, a gente tem aquela slide anterior, né, que é esse produto que está no fundo, a gente homogeneiza e vira que essas duas seringuinhas que são cor aí de cenoura, de acerola, né? E a outra, que é mais escura, é o sangue coagulado da medula óssea, que vai ser misturado para ser injetado na área da lesão, como um scaffold e um andaime. E com ela, a gente pode colocar também o ácido hialurônico. Então, o aspirado de medula óssea, ele já existe como tentativa de enxerto, né, como ajuda na consolidação das fusões espinhais, nas pseudoartroses. Existem publicações muito antigas sobre o aspirado de medula óssea, né, para esse tipo de tratamento, mas a maioria das vezes usando o anticoagulante. Né? Então, 4 artigos foram muito importantes na nossa vida para que a gente pudesse pensar nesse artigo de fazer o BMA matriz. O primeiro é esse artigo da Itália, em que essa pesquisadora ela demonstrou que esse coágulo da medula óssea ele não era uma complicação técnica, e sim uma abordagem inteligente. Né? Alguns autores do mundo todo, asiático também, esse British Journal of Research, eles falando que o coágulo da medula óssea pode substituir o defeito ósseo ou enxerto pericortical. Depois veio o primeiro artigo sobre a importância do coágulo da medula óssea como um provável ortobiológico e, no final, o aspirado de medula óssea como um aliado conveniente em medicina regenerativa. Inclusive, o título desse artigo foi o Lucas que sugeriu, e eu não tive coragem de mudar o título, porque ele ficou lindo mesmo, o título. E aí, esse pessoal da Itália, que foram aqueles primeiros, eles são do Instituto Rizzoli, eles publicaram em 2017 essa revisão, uma revisão sistemática, na verdade. Quando eu fui ler, ela não tem nada de mini-review, é uma revisão sistemática, em que eles mostravam que aquele coágulo de medula óssea que o pessoal jogava no lixo, né, ele tinha um poder regenerativo muito importante. Ela pegou esse coágulo, que era desprezado, que é quando a gente aspira a medula óssea de um paciente muito inflamado, a chance dessa medula coagular é muito grande, então a gente usa anticoagulante, né, para você depois centrifugar. Então, quando coagula, mesmo usando o anticoagulante, essa seringa é desprezada. Então, ela pegou essa seringa e comparou com a medula óssea com o anticoagulante, e a medula óssea em forma de coágulo, mostrando que o coágulo tinha importantes fatores angiogênicos e scaffold. Vocês vão entender sobre isso. E que a medula óssea coagulada, que é a lâmina A, ela cresceu quase 1.200 vezes mais a célula estudada, né, que foi fibroblasto, do que a medula óssea que tinha o anticoagulante, mostrando que quando essa célula tinha um andaime para ela subir, para ela se segurar e fazer uma matriz, essa célula ela crescia muito mais. Então, nós pensamos, por que não fazer esse efeito de scaffold, de andaime, né, para os nossos pacientes com artrose de joelho, de coluna, de quadril e necrose vascular de quadril também, que a gente tem tratado também com a mesma técnica, assim como várias outras patologias. Então, esse coágulo da medula óssea, ele tem um poder que, na hora que ele é desfeito, ele libera uma série de proteínas que formam vasos sanguíneos, recanalizando a área que estava com o tecido morto, formando novos vasos, levando oxigênio, levando nutriente, aumentando a deposição de colágeno, cicatrizando lesão que antes a gente não conseguia cicatrizar. É isso. Porque esse efeito de andaime, ele é muito importante, e toda pesquisa, ela vai sendo envolvida nisso, né? Cada dia mais a gente pensa no scaffold. Então, parece que o scaffold é como se fosse a massa do cimento. Né? Você tem uma área em que você está perdendo scaffold, você tem uma região trocantérica, uma dor lateral de quadril, você tem uma lesão do manguito rotador do quadril. Né? Na região trocantérica está toda detonada, os tendões do paciente, bursa envolvendo, mas na maioria das vezes uma tendinopatia múltipla, que envolve glúteo médio, envolve vasto lateral, origem de vasto lateral distal, envolve o tensor do fascialato, o sistema de deslizamento está todo doente. Ali está faltando scaffold, está faltando andaime,
as células estão morrendo porque elas não estão conseguindo ficar ancoradas umas nas outras. Você põe um scaffold, então você melhora aquele andaime, e depois você vai pôr célula, vai fazer onda de choque, são técnicas regenerativas, e esse autor, ele ressaltou que você podia colocar células cultivadas nesse andaime e colocar no osso, em caso de pseudartrose muito grave, né? Depois esses chineses também falaram isso, eles fizeram um estudo com una de coelho, em que eles compararam o enxerto tricortical com uma aspirada de medula óssea. E eles ressecavam uma parte dessa una, né, e um lado, a lâmina 3 aí é o lado com enxerto tricortical, e do outro lado, somente o coágulo da medula óssea, que é o BMA. E eles notaram, assim, já com 4 semanas, que o enxerto do lado da medula óssea estava com uma resistência mecânica muito maior do que do outro lado. Do outro lado ainda parecendo uma pseudartrose, e com 12 semanas, estatisticamente, houve significância que o Y808LR da lâmina de baixo, muitos estavam mecanicamente muito mais fortes do que o lado onde usou o enxerto tricortical. Então, eles sugeriram que, em caso que o uso do BMA pode substituir o enxerto tricortical nos casos de defeitos, aí, terapias para cicatrização de ossos longos, né? E aí, vamos tentar usar o aspirado de medula óssea, Lucas, dentro da articulação doente, sem anticoagulante, para a gente tentar usar esse poder desse coágulo nas lesões articulares e extraarticulares, e aí virou para o pé diabético também a técnica, e aí nós publicamos essa primeira parte nesse jornal Journal of Clinical Orthopedic and Trauma. E aí ainda era Instituto do Osso da Cartilagem, né? Está lá o Azine sempre conosco, Tomás, Lucas, ó, todo mundo. Thiago Sete, vocês falaram de Thiago Sete hoje, o Clauber, tá vendo? Que equipe sensacional, coordenados pelo Joe, né? Nosso professor americano, mostrando que esse coágulo, ele oferece, no final das contas, suporte para as células, né? Eles ajudam a funcionar, ajudar, porque a presença dos megacariócitos que estão envolvidos nessa malha tem muitas plaquetas e tem muito fator de crescimento vascular. Então, esse coágulo, quando a gente estuda o coágulo, a gente vê que ele é um excelente scaffold para a célula mesenquimal, que com ele você facilita a migração, a proliferação e a diferenciação celular, e você suporta uma série de cascatas bioquímicas que estimulam a cicatrização, a formação óssea e do sistema musculoesquelético e do sistema neurológico também. Aqui, uma molécula, quando a gente faz um BMA, é muito pouco tempo depois o paciente já melhora, né? O resultado é instantâneo, assim, 2, 3 semanas já fala, nossa, mas que diferença, por causa desse fator, né? Essa inibição catabólica é como se fosse um efeito de um corticoide, né? É um antagonista do receptor de interleucina 1, mas é um produto biológico, isso é o próprio corpo que está fazendo, né? Então, ele é interleucina 1 é uma citocina pró-inflamatória que participa da degeneração de disco, do pé diabético, da artrose, de vários processos inflamatórios, e você injeta na área um antagonista competitivo. E esse antagonista, ele bloqueia o receptor, tanto IL-1B quanto IL-1A. Então, a gente viu isso na artrose, né? Os pacientes com o uso do BMA melhoravam muito rápido da dor, mais do que os pacientes do BMEC, no início, né? Isso porque a gente sempre pensou que esse coágulo de medula óssea, ele fazia parte do hematoma da fratura e da cicatrização óssea. Quando a gente tem uma fratura aberta, né, uma fratura exposta, a gente vaza esse hematoma, e essa tíbia, por exemplo, vamos dar o exemplo da tíbia, que é a área mais comum de fratura que a gente trata aí, nos pronto-socorros, né, a gente vazou o hematoma, aumenta muito a incidência de pseudartrose, de infecção. Quando o hematoma está contido, a fratura fechada, ela cicatriza muito mais fácil, né? Tanto que a gente tem tratamentos para evitar, né, a gente abrir o foco de fratura, por causa do hematoma da fratura. Então, esse hematoma, ele ajuda a modular o processo inflamatório todas as fases da cicatrização, na inflamação, na proliferação, na remodelamento de matriz, né, porque ele modula todos os fatores de crescimento locais e do sangue do paciente na região.
E essa fibrinose, que é quando esse coágulo ele vai sendo, vamos dizer, fagocitado pelos macrófagos do tipo 1, eles vão limpando, eles vão fazendo uma faxina, eles também limpam os debris. Por isso a dificuldade no início do ambulatório de feridas nosso, que a gente pedia aos colegas para evitar de fazer grandes debridamentos, porque a célula ela vai debridando para você. São os macrófagos que fazem isso. E aí, quando ressecava muito o pé diabético, aumentava muito a lesão e a gente piorava o resultado, né? Então, nós fomos discutindo isso e fomos, juntamente com o doutor Rafael e a doutora Marita, encontrando saídas fantásticas que foram dando aí 2 anos de ambulatório de ferida. Esse papel da remoção do coágulo, ele é angiogênico. Ele melhora o processo cicatricial. E aí veio o conceito da matriz, né? O que é uma matriz, então? Você já sabe. A matriz é um esquéfalo, um grande esquéfalo, que é rico em glicoproteína, colágeno, né? Uma série, uma estrutura extracelular, de moléculas extracelulares em forma tridimensional, rico em enzimas, glicoproteínas, que provê não só um suporte estrutural, mas também um suporte bioquímico e metabólico, Lucas Leite. Metabólico, as células que estão necessitando de ajuda ao redor. Então, eles conseguem restaurar aquele defeito daquele colágeno local, vamos dizer assim. Então, quando você adiciona o ácido hialurônico, a gente tem um produto que nos ajuda na defesa do processo inflamatório. Mas se você fizer sem o ácido hialurônico, a medula óssea, vai funcionar muito bem. Funciona muito bem. Só que, quando a gente está com um coágulo na mão, como que eu iria dissolver esse coágulo para injetar na articulação do joelho? Foi o que nós pensamos. Vamos dissolver fazendo uma matriz, usando o ácido hialurônico. A professora Mariana estudou o número de vezes, de repetições, que interagia a molécula do ácido hialurônico com a fibrina do coágulo da medula óssea, formando um coágulo injetável, que quando ele entra de forma líquida no paciente, com seringa 30 por 8, 25 por 7, às vezes até com seringa de insulina, não é? Tem um ciclo, um jeito certo de fazer, e ele fica um produto injetável. Quando ele entra dentro do paciente, ele vira um coágulo, né? E isso a gente sabe que é muito importante que a dose de plaqueta desse produto, né, a dose de fator de crescimento, ela seja otimizada. Então, eu estou trazendo agora para vocês aqui um artigo bem novo, e meus alunos devem estar falando assim, mas o professor está trazendo um negócio tão atual, assim, tão complexo. Não. Eu vou explicar para vocês. O PRP, ele era valorizado pelo número de concentração acima do basal das plaquetas do paciente. Por exemplo, se eu tenho 200 mil plaquetas, o meu PRP tinha que dar pelo menos 1 milhão de plaquetas por milímetro cúbico. E era uma medida que a gente não conseguia entender a dose efeito. Então, alguns colegas coletavam 40 ml de sangue, outros 160, outros 80, outros 20, outros 10 ml, e a quantidade de plaqueta final não era mencionada. E aí o Peter Evans, grande professor nosso, dos Estados Unidos, da Holanda, da Bélgica, né, um grande cientista, um pioneiro na medicina regenerativa na Europa, também nos Estados Unidos, junto conosco, o Kentaro Onishi, o Dom Bufor, e toda a equipe, e o Luca Podesta, toda a equipe que o Everett solicitou, fomos estudar isso, e parece que encontramos aí o número de plaqueta ideal para que compõe esse coágulo numa artrose grave de joelho, grau 3 e 4. Então, parece que 8 bilhões de plaqueta é o número final que você tem que atingir no seu PRP para que você tenha esse coágulo aí rico, esse andaime, cheio de fator de crescimento aí dentro, né, preso nesse coágulo, e que vai ser dissolvido dentro da cartilagem do paciente, melhorando a artrose desse paciente. Isso você consegue associar ao seu BMA, formando o seu coágulo muito poderoso, um coágulo de medula óssea com um coágulo muito poderoso do sangue. É uma proposta que a gente tem hoje, visando essa concentração de 8 bilhões de plaqueta, aí uma imagem dos clusters de plaqueta, né? E entendendo como funciona cada fator de crescimento, como essa degranulação plaquetária, esses alfa-grânulos que liberam fatores de crescimento transformadores, fatores de angiogênicos, né, fatores epidérmicos,
né? SDF1, que é aquele fator recrutador de célula-tronco, fatores angiogênicos, inibidores do processo inflamatório e moduladores do processo cicatricial, como angiostatin, endostatin. Então, a plaqueta ela tem sido estudada a nível molecularmente, entendendo como funcionam esses fatores de crescimento, para que a gente possa explicar a melhor maneira o mecanismo de ação do PRP. Então, aqui, uma plaqueta ativada, né? Quando ela é ativada, forma o coágulo, essa plaqueta se abre, o dorso dela, ela que é uma melancia, ela se abre e solta as sementinhas da melancia, né? Na verdade, ela emite pseudópode e forma um emaranhado, uma rede que contém, né, o sangramento, que é o coágulo do sangue. Obviamente que pacientes inflamados, eles não têm essa mesma degranulação plaquetária, e a função plaquetária não é igual ao paciente desinflamado. Então, isso nos levou a pensar, né, na época que a gente essa foi nossa tese de mestrado, que eu estudo duplo cego randomizado, comparando ácido hialurônico, plasma rico em plaqueta, a combinação dos dois na artrose leve e moderada de joelho, né? Foi, na época, com o grupo da Califórnia, com o Egla, com o Sampson, né, com o Dudu, a Stephanie sempre presente conosco, e toda a equipe, professor Belangeiro, professora Joyce, professora Maria Helena, da Unicamp. Esse estudo era um duplo cego randomizado, foram 103 pacientes, a gente comparou o ácido hialurônico, o PRP e a associação, e ao final de um ano nós observamos que o grupo do PRP ele foi muito superior ao ácido hialurônico sozinho, o ácido hialurônico perdeu o resultado em 4, 5 meses, o PRP, o LPRP, que foi o que a gente usou, ele manteve o resultado por um ano, não é? 80% de melhora, que foi o follow-up que a gente fez, né? E o grupo que usou a associação do ácido hialurônico com o PRP foi o grupo que melhorou mais rápido, ele atingiu uma recuperação funcional mais rápida, apesar de que toda a amostra de osteoartrite ela é muito heterogênea. Então, você tem pacientes de todos os tipos, né? Então, é muito difícil homogeneizar a amostra em humano, né? Por mais que a gente queira, os pacientes são muito diferentes. Mas, de uma forma geral, esse estudo contribuiu para várias meta-análises, né? E algumas sugerindo o nosso artigo como um dos 4 do mundo a serem considerados para fechar que o PRP deve ser usado como ácido hialurônico, o resultado é melhor do que ele sozinho, e que ele sozinho é muito maior do que o ácido hialurônico. Então, está aí a citação que nós recebemos, já são mais de 26 citações e meta-análises desse estudo duplo cego randomizado. E aí, eu falei para o Lucas, nós temos um coágulo muito poderoso, vamos associar ácido hialurônico em um trio-whey, que nós vamos ter uma matriz em que o ácido hialurônico protege a célula-tronco do estresse oxidativo da articulação doente. Ela é com o ácido hialurônico de médio peso molecular, médio que eu falo, em torno de 2,8 a 3,2, ele engloba a célula-tronco local e impedindo que o estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1, TNF-alfa, ataquem a célula-tronco e matem essa célula-tronco, permitindo uma liberação de fatores de crescimento de forma mais gradual, modulando o processo inflamatório. Foi isso que a gente descreveu nesse artigo, e nós publicamos dessa forma. Esse jornal suíço que nos acolheu, eles gostaram muito do suíço, o Lucas falou, não, nós vamos demorar a publicar. Em 2 meses eles aceitaram o estudo, e parabenizaram ainda o nosso grupo pela ideia de misturar o ácido hialurônico com a medula óssea, formando um polímero, né, cheio de poro, né, de scaffold, entre o coágulo da medula óssea, que é a fibrina da medula óssea, e o ácido hialurônico. Então, a maneira que a gente faz, a gente tira da crista ilíaca posterior, e aí nós temos um mix de células, a gente vai tirando hoje com células, com seringas de 5 ml, a gente tira muito hoje do ilíaco lateral e não dessa forma, que é a outra maneira, a forma mais antiga, né, que a gente tirava, que é da crista ilíaca posterior, de cima para baixo. Hoje a gente faz uma técnica lateral, que é mais tranquila, ao meu ver, mas cada um tem uma preferência. O Tomás também gosta dessa outra, tem mais segurança. E o final é que o produto tem que ser coletado de forma gradual, com a técnica correta, não é? E depois mixado isso com ácido hialurônico, criando um produto que vai proteger essa cartilagem e reparar a lesão tecidual. Esses produtos, eles são ricos em citocinas anti-inflamatórias, em fatores bioativos, em células progenitoras que
promovem sinalização local. Nós estamos falando de sinalização. Quando a gente injeta um corticoide, a gente está impedindo a sinalização. Quando a gente injeta esse produto, a gente está sinalizando. Mas eles têm efeito anti-inflamatório, então ele sinaliza sem doer muito e tirando a dor do paciente, porque eles têm um antagonista do receptor de interleucina 1, que modula o processo inflamatório, e outras inúmeras moléculas anti-inflamatórias, como interleucina 10, como interleucina 8, e outras inibidoras de metalprotease, outras moléculas anti-inflamatórias. Além disso, oferece um scaffold, que é um coágulo rico em fibrina, que forma um andame para a célula, e que a reação fibrinolítica é angiogênica, como eu mostrei para vocês. Mas isso não existe nenhum tipo de proposta sem pesquisa clínica, né? Nós temos que tirar dos animais e levar pesquisa para os nossos pacientes e tentar ajudar os nossos pacientes, em primeiro lugar, não prejudicando paciente nenhum, né? Primo non nocere. Então, os estudos são feitos com muita segurança. Lá no Instituto de Pesquisa Clínica na Vitória Helena, nós temos projeto com lesões vasculares, feridas crônicas no pé diabético, né? E pacientes com lesões de etiologia vasculares, pacientes com lesão medular e pacientes com osteoartrite de joelho, quadril e coluna vertebral, além de cicatrização de LCA, ruptura de tendão de Aquiles e outras que vocês vão ver. Um agradecimento à Biodevice, à NextGen, à Core Laser, que apoiam nossos projetos. Esse é um parecer de pesquisa do CEP, do nosso estudo, que compara BMA, beber uma aguinha já volto. BMA com BIMEC no tratamento da osteoartrite de joelho, quadril e coluna, né? Então, esse estudo, eu tenho que atualizar essa tabela, eu ainda não, que eu sou cego no estudo, o Bruno está finalizando essa parte estatística. Então, o outro estudo é o BMA no tratamento da osteoartrite de joelho. Esse estudo, ele está precisando de ser ativado, porque é um estudo já foi aprovado, e agora a gente comparar ácido hialurônico com BMA mais ácido hialurônico no tratamento da osteoartrite do joelho. É um estudo que nós estamos para entrar em ação, porque o nosso projeto de doutorado mudou, né? Então, aqui, o poder da medula óssea, o poder do coágulo da medula óssea, é um procedimento semelhante à cicatrização óssea, só que você pode usá-la no músculo, no tendão, na radiculopatia da coluna, no hiato sacral, no pé diabético, na escara sacral, né? E a combinação do PRP com esses produtos, o BIMEC e até o BMA, né, que foi motivo de estudo dessa publicação nossa, é que o PRP com a medula óssea tem um efeito sinérgico, que é como se você oferecesse um potente calo ósseo, um potente procedimento semelhante à cicatrização óssea. Então, quando eles me perguntam por que vai misturar PRP com BIMEC ou com BMA, porque eu estou simulando um potente calo ósseo. Vou mostrar para vocês como que esse calo ósseo funciona no pé diabético. Esse é um grande amigo que eu acompanhei por 6 anos. Diabético, neurocirurgião, que aqui eu presto minhas homenagens, porque ele faleceu esse ano, por insuficiência renal. Essa era a lesão que ele tinha no tornozelo, e esse paciente nos procurou porque ele não queria amputar a perna de forma alguma. A panturrilha já não funcionava mais. E essa foi as primeiras 3 sessões, o resultado das primeiras 3 sessões. A infecção foi acabando, a osteomielite foi acabando, e a nossa preocupação era como conter esse tornozelo, uma vez que os ligamentos laterais do tornozelo tinham se acabado. Essa lesão aconteceu que ele torceu o tornozelo e formou um hematoma. Esse hematoma infectou. Alguém furou o hematoma, infectou o hematoma e virou essa lesão, que ele já tinha feito 60 curativos aspirativos, algumas unidades, aí, mais de 50 sessões de câmara hiperbárica, chegou com 8 de hemoglobina, baixa de eritropoetina, testosterona de 20, e fomos tratando. Apesar dos resultados estarem
progredindo, óbvio que a gente tinha medo dele ter que amputar a perna a qualquer momento, né, ter uma sepse. Então, a gente via esse paciente diariamente, né, no início, depois em dias alternados, mas sempre cuidando do metabolismo dele. Apesar de todas as críticas da época, imaginem que isso foi há 6 anos atrás, tratado com BIMEC, IPRP e BMA, né, que é o produto híbrido, o BIMEC com BMA junto, para ter o coágulo, e o PRP nas bordas das feridas, né, injetada nas bordas da ferida. Essa ferida foi fechando, e com 8 sessões esse paciente estava com a perna cicatrizada e nunca recidivou essa ferida do pé dele. Ele usou um splint por muito tempo para conter a estabilidade, ficou com uma articulação de Charcot, mas ele tinha um pouco de sensibilidade, aliás, um pouco não, uma quantidade muito boa de sensibilidade nesse pé depois do tratamento. Então, houve uma reinervação do pé diabético, com melhora da sensibilidade, né? A gente injetava também nas panturrilhas do paciente. Né? Esse é o paciente nosso que nos motivou a fazer o ambulatório, que é o meu querido amigo João Aires, foi meu aluno, fez o curso na cadeira de roda e apresentou o caso em pé na Unicamp, mostrando o próprio caso, em que estavam presentes grandes professores, todo o grupo, acho que foi a turma do Tomás, se não me engano. Depois vem pacientes de pé diabético, esse já amputado hálux, com infecção também, e esse surpreendentes 3 sessões, em 45 dias, o pé estava fechado, era um pé que já tinha mais de 1 ano e meio de lesão. E baseado nesses casos, eu falei, nós temos que ter um ambulatório. E essas são fotos de 2 anos atrás, quando a gente não tinha um ambulatório, e hoje nós temos um ambulatório do pé diabético e das feridas crônicas, né? Aqui é uma úlcera venosa com 2 anos de evolução, com 3 semanas de tratamento, né, com gordura microfragmentada e BMA. Aqui a associação do BMA com a gordura microfragmentada e um paciente morador de rua, né? Essa ferida está fechando, 30 anos de úlcera. E já tem a foto atual dela, se não me engano, eu pedi a Marita, mas a Marita ficou de me passar essas fotos dessa paciente, que uma perna já está fechada. Com 6 semanas. BMA, o aspirado de medula óssea, junto com a gordura microfragmentada, que é um MFET, que não foi motivo dessa aula, mas vocês vão ter oportunidade de ver para frente. Aqui, 6 semanas, esse é um kit da Itália, de Bolonha, da Core Laser, 6 semanas, uma úlcera com 22 anos de úlcera, injetado nas bordas, completamente cicatrizado, com 6 semanas de MFET. Aqui, para vocês saberem que todos esses casos estão sendo publicados, vai sair um livro agora do OrtoRegen, chamado UndRegen, publicação nossa, com a Carolina Cagliari, doutor Rafael, doutora Marita, doutor Juliano, e a ajuda de todo o grupo de enfermagem lá, a Ju, a Val e a Cris, e estão trabalhando diariamente nesses casos, colhendo esses resultados. Olha esse pé diabético. Isso é uma matriz de endofórmio, isso é uma matriz, né? Lembra, vocês viram o conceito de matriz, com BMA. 3 meses de evolução, esse pé, ele é um pé muito funcional. Ele tinha sido indicação de amputação, já amputado o 2º dedo, injetado nas bordas, mais matriz de endofórmio embebida com medula óssea. Casos de coluna vertebral, casos graves de compressão, isso é época da pandemia, né? A pandemia ensinou muito a gente. O paciente nosso, 68 anos, com essa hérnia cervical, cardiopata, os hospitais lotados, o que fazer, né? Então, o colega encaminhou, e já era meu paciente, nós injetamos na medula, nas facetas, né? E na musculatura paravertebral, ao nível das lâminas, né? Guiado por ultrassom, com anestesia local, na clínica. E os colegas questionam se essa radiografia do mesmo paciente, e eu tenho depoimento do paciente que eu colhi esses dias, que com 4 sessões de BIMEC, híbrido, com PRP, né, aumentando o número de fator de crescimento, nós tivemos resultado assim, com 3 semanas os sintomas já tinham melhorado muito, era um paciente que tinha sinais de choque medular, né, com fraqueza nas pernas, nos braços, o braço esquerdo já perdendo movimento, né, e o paciente evoluiu muito bem numa época difícil, que foi a pandemia. Hérnias de disco como essa, né, migradas para dentro do canal, com indicação cirúrgica, que durante a pandemia, com MODIC, com indicação cirúrgica, a hérnia
e a pandemia nos deu a oportunidade de tratar conservadoramente, e esse paciente evoluiu muito, muito bem, injetando no forame, né, no hiato sacral, nas facetas e na musculatura, uma abordagem multifacetária, né, que é o que a gente prega lá no Spine Regen e no Ortho Regen, né, é a injeção das células, do produto que você vai injetar, do seu enxerto, nas facetas também, na musculatura paravertebral, se conseguirem fazer o hiato sacral, né? O hiato sacral é muito importante nessas hérnias, né? E o Daniel agora está injetando no corpo vertebral também, nessa área do Modic, na lâmina do corpo vertebral também, na região, no meio do corpo vertebral, 1 a 2 ml de BMA e também de BMEC, é a ideia aqui com o grupo, né? Aqui, outras imagens de hérnias tratadas com esse protocolo do BMA Matriz. Aqui um caso publicado pelo nosso grupo, né? Já estamos chegando ao fim aqui, viu, grupo? Porque já estou também cansado de falar para vocês, e vocês devem estar cansados de me ouvir falar, né? Mas aqui, recuperação da tríade, né? Com aspirado de medula óssea, lesão de LCM, LCA completa e menisco, né? O grupo documentou o caso durante a pandemia, um atleta de futevôlei com essa ruptura grave, né? E a melhora funcional do atleta em muito pouco tempo, 3 semanas, uma melhora da dor e do edema, ele já querendo treinar, a gente tentando segurar, e com o tempo, né? Esse caso foi mostrando a cicatrização do LCA completa. Esse rapaz, ele já está com 4 anos, né? 3 anos de segmento, follow-up com ressonância anual. Tá aí a imagem da cicatrização, né? O LCM também, e ele joga em altíssimo rendimento. Aí uma rotura completa do Aquiles, também com 45 dias de imagem, com 60 dias essa imagem, mas com acompanhamento semanal com a doutora Napoliani, injeção dentro da região do gap da lesão, e PRF no peritendão, né, como uma cola. Esse paciente está funcionalmente muito bem. Um Haglund que veio para nós, paciente sem condição clínica com essa rotura do Haglund. A gente, obviamente, não prometeu absolutamente nada, mas vejam a imagem à direita, já com 2 meses de lesão, a ressonância mostrando a cicatrização completa do tendão. Esse paciente está em completa recuperação, inclusive com força na panturrilha, está indo super bem. É pessoa muito próxima da gente, a gente acompanha com mais facilidade até, né? Então, quem promove a cicatrização do paciente, né, segundo o professor Purita, né, são os médicos. Ele afirma que não, né, que são as células, né, somente as células do próprio paciente, eles são capazes de cicatrizá-lo, né, extrair o poder dessas células é a base fundamental da medicina regenerativa, né. Aqui um abraço do Daniel, que a gente sempre estuda também no nosso grupo, a radiofrequência pulsada para a coluna vertebral, a gente tem associado com medidas de campo eletromagnético, como ondas de choque, né? Existe um conceito nosso sobre associar o campo eletromagnético com as células, que é sinérgico, né? Tem mostrado que o efeito do campo eletromagnético e da radiofrequência pulsada é muito sinérgico aos biológicos, e que existe um efeito sinérgico dos produtos de radiofrequência e de campo eletromagnético, de medicina de biofísica, né? Medicina da energia com a terapia celular, né? Aqui um convite para vocês a todos aí, ao Ortho Regen, né? Não posso deixar de mencionar o PEN Regen, que é o irmão gêmeo do Ortho Regen, é um curso do próprio Ortho Regen, que o Tomás coordena com muita maestria. O Spine Regen, que é um curso novo, com poucos modos, só para a gente poder discutir casos da coluna vertebral, e o face-to-face na Praia do Forte, que a gente está sempre lá, uma vez por mês, que é o nosso canto de descanso, né, de pensamento, em que eu quero receber todos vocês. Aqui é uma homenagem ao Instituto Ana Vitória Lana. Nós temos hoje um curso de Direito Médico Preventivo, pesquisa clínica do nosso grupo. Já temos um grupo grande, 53 alunos, e muito importante a gente saber como nos prevenir, como saber pesquisar de forma correta, entender os aspectos legais que estão nos envolvendo, essa medicina que tanto nos encanta. Então, foi para isso que esse curso foi criado, e todo o lucro desse curso, a receita dele é para pesquisa clínica, não é? Aqui,
os meus alunos da Liga Acadêmica, um meu carinho especial para minha filha sempre, que vive dentro do meu coração, né? E uma homenagem ao amigo, eu vi, tem um colega da Gafage aí, né? O Marco Teixeira é um irmão para mim, e no Instagram dele estava assim outro dia, não é porque um caso parece não ter solução, realmente não tenha. Há casos em que só precisamos buscar soluções em novos estudos e técnicas para dar novas esperanças aos nossos pacientes, né? Olha que bacana, né? E a gente sempre fala no OrtoRegen, o paciente deve vir sempre em primeiro lugar nas nossas decisões e condutas médicas, né? Falo para o nosso grupo, nós precisamos estudar mais, o paciente merece, o nosso paciente merece. Por isso que nós estamos aqui nesse domingão, né? Domingão de Deus aqui, estudando, né? A vaidade impede a evolução da ciência. A ciência não entra na alma escrava do pecado, são palavras do meu pai. Cooperar mais e competir menos, iniciar sempre com determinação, que é o que nós estamos fazendo aqui, para terminar com satisfação, né? A homenagem ao meu pai, Zé Duarte Lana Sobrinha, Ana Vitória Lana, que foi o mês agora de finados, né? Aqui a minha filha, quando eu publiquei o livro em 2014, o primeiro livro de PRP do planeta foi em Las Vegas, com o grupo da Califórnia, que eu estava lá na época com o pessoal, e ela estava junto e ela comemorou muito, então, uma homenagem para ela. Eu agradeço a todos vocês aí da Semana Regenerativa pela paciência que tiveram de me escutar. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns, professor Lana, magnífica aula, olha, foi sensacional, sempre e que eu ouço essa aula, sempre há novidades, há informações complementares, há muitas pessoas aqui parabenizando pela aula, né? Claro que nós vimos que, poxa, domingo de noite, tivemos aqui um pico de 167 pessoas ao vivo conosco. E, além disso, aqui no final, 157 pessoas. Quer dizer, todo mundo ficou aqui na aula. Fiquei maravilhado, né? Ó, a Elaine Dyer dando parabéns, belíssima aula. A gente já respondeu várias questões, né? Que aqui no chat, né? Todo mundo que perguntou, né? Acho que foi muito legal. Acho que vamos responder alguma pergunta aí, que vários levantaram a mão aí, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, nós não podemos resolver perguntas de 167 pessoas. André, né? eu vi aqui perguntando se no BMA não usa anticoagulante. Não usa. O BMA você aspira a medula óssea sem o anticoagulante. Né? Isso aí. E a gente normalmente tem um critério, a gente põe um potezinho com gelo, né? E coloca a medula, a seringa, de cabeça para baixo ali no gelo, né? E até acabar de tirar, ou pôr no refrigerador a menos 4 graus, e aí depois, mas o gelo funciona muito bem. E aí você tira a seringa, põe o Triway e põe um ácido hialurônico quebrando aquele coágulo, né? Quando você põe no gelo, você já retarda bem a coagulação. O ácido hialurônico, ele impede a formação do coágulo, e quando você vai fazer 30 repetições e vai continuar no gelo. Essa é a técnica. Se coloca um anticoagulante, não é essa técnica do BMA matriz, tá? Muito bom. Tem o doutor Luiz Antônio, acho que levantou a mão primeiro. Isso mesmo. Eu queria só rapidamente dar parabéns ao professor Fábio Lana, a aula magnífica, foi um prazer a gente poder assistir essa aula junto com os colegas aqui, e lembrar que quem entrou atrasado ou quem quiser rever essa aula, a gente vai deixar a gravação amanhã, a gente bota lá dentro do WhatsApp a gravação dessa aula, que foi excelente, que eu vou assistir de novo amanhã. Bacana. Doutor Luiz Antônio, vai lá. Ó, várias, acho que o doutor Luiz Antônio não está conseguindo conectar. Doutor Roberto Luna. Boa noite. Oi, boa noite. E aí, amigo? Doutor Luiz. Pois não. Vai lá, então, doutor. Eu queria saber sobre a questão da legislação no Brasil, que até onde eu sei, o PRP só poderia ser utilizado em ambiente universitário para pesquisa clínica. Isso modificou alguma coisa? Isso Não. Também em relação ao BMEC, o BMA? Como é que está a legislação atualmente? Vou lhe falar que não muda muito a questão da legislação, por isso que a gente é muito claro de enfatizar a parte do protocolo de pesquisa, né? Claro que esse debate já cruza a SBOT,
no sentido em que a SBOT e os presidentes, né, da SBOT, presidentes que são favoráveis ao método, o próprio COBIT se tratou muito disso, e por isso a nossa tendência de pesquisa para a linha da gordura, para a linha do aspirado de medula óssea e outras técnicas, né? Isso que nós fazemos, então, a divulgação de toda a medicina regenerativa, de modo muito claro, colocando que, à medida que evoluem as técnicas, a gente apresenta sobre ácido hialurônico, sobre PRP também, sobre aspirado concentrado de medula óssea, sobre a gordura, e todas as outras técnicas de bloqueio guiado por ultrassom, e também, naturalmente, outras mecanoterapias, radiofrequência. Então, é um curso muito amplo e completo, por isso que a gente direciona nesse sentido. Claro que nós vamos sempre trazendo toda a inovação para os colegas, para que ninguém perca, né, nenhuma etapa importante desse aprendizado. E, claro, quando você se associa à Associação Brasileira de Medicina Regenerativa, também é convidado a participar dos protocolos de pesquisa, naturalmente sempre para beneficiar dos pacientes e pensando na questão científica. Tem uma pergunta no chat que eu gostaria de responder como diretor e mais velho do curso, né? Hoje eu tenho meu sócio, Tomaso, o Azine, né? A Stephanie, o Daniel, me ajudam muito, mas o mais velho, assim, por que o curso, o preço do OrthoRegen, do cursão da pós-graduação é alto, né? Os colegas estão comentando no chat, estão me perguntando, eu vou me atrever a dar uma resposta importante. Nosso curso, o foco dele é o hands-on. Então, a gente trata muitos pacientes, né? Desde o primeiro módulo, cada sala, a gente faz 3 procedimentos por sala. A grande maioria dos alunos, eles têm uma mentoria muito especializada de cada instrutor, né? Então, existe é muito hands-on e a gente tem um movimento de paciente muito grande, né? Nós temos um ambulatório toda quarta-feira, que também é mantido pelo curso. Então, quando você faz um curso mais teórico, você consegue fazer um preço melhor. Quando você vai dar um tratamento mais digno para o seu paciente, a gente oferece, por exemplo, onda de choque. A gente não tem uma máquina de patrocínio. Nós temos 4 máquinas no grupo de ondas de choque da Wolf. Os pacientes recebem o mesmo tratamento dos pacientes particulares, os nossos pacientes de curso recebem. Então, a gente quer continuar com a proposta de ofertar o melhor para o paciente, né? E cada aluno ver quando tem a oportunidade de fazer o OrthoRegen. Esse ano é o 10º ano da pós-graduação, nós somos validados pela Academia Americana, e nós temos hoje 10 professores internacionais, né? Todo módulo recebe um professor internacional. Então, esse módulo que passou, veio o professor Ansar, da Inglaterra. Ele vem, o voo dele é um voo especial, o hotel especial, né? A gente recebe o nosso convidado, ele tem um custo para o curso, mas ele traz a informação da Europa para nós, o que está sendo feito de melhor na Inglaterra e na Europa toda, né? Depois tem o professor Dalo, de Sevilha, na Espanha, nosso amigo Peter Everts, da Holanda, da Bélgica e dos Estados Unidos, porque o Peter Everts ele tem atuação em vários países, né? Hoje mais na Europa, mas também nos Estados Unidos. Né? A professora Anu Navani, de San Diego, da Stanford University, é nossa professora, vai vir no nosso curso. E outros tantos professores internacionais, como Gaston Topol, da Argentina, que vem agora no nosso congresso, professor Joe Purita, da Flórida. Todos os procedimentos, todos os protocolos que a gente recebe da Universidade da Flórida, da Academia Americana. Isso tudo envolve uma quantidade de gente muito grande. Então, não é muito... só um curso teórico com pouca prática. Eu acho que a gente tenta entregar o melhor. Tanto que, realmente, tanto a Academia Americana como vários professores têm considerado o OrthoRegen como um curso de eleição no mundo inteiro, um dos melhores programas do planeta. E isso não tenho vaidade, eu tenho orgulho do grupo. Então, é só dando uma satisfação para vocês que perguntaram aí, tá bom? É verdade. Tudo isso que o professor José Fábio Lana mencionou é a própria pós-graduação, né? Então, a pós-graduação realmente vai ter esses valores e que se justificam plenamente. Eu também fiz essa pós-graduação e reputo ela como do melhor nível possível, e é uma pós-graduação internacional, e não há jeito, né? Haverá seus custos, porque a entrega, o valor, né, entregue às pessoas, aos médicos que cursam isso, é muito grande. Por isso, né, essa alternativa do EAD,
com possibilidades de hands-on, por isso que se faz dessa forma enxuta, e você não vai achar entrega maior de valor a este custo, né, que está sendo oferecido aqui na Semana Regenerativa. Então, são essas duas questões. É o Roberto Gaffrey ali que colocou, né, que foi nosso aluno aqui no EAD, foi presencialmente lá no hands-on, né, diz ali, ó, investimento não é custo. Grande abraço aí, mandando abraço para todo mundo. Ô, Cruz, você já foi para fora, a Azinha está morando fora. O investimento para você buscar o conhecimento fora não é brincadeira também. Não tem conversa. Bom, a entrega é muito grande e por isso foi a ideia de fazer esse EAD para popularizar, na verdade, reduzir os custos, trazer de forma muito presente todo esse conteúdo de modo muito sintético, aproximar o médico dessa realidade, e aí, dentro do sistema ortorregente, depois ele vai fazer o Spine Regem, que alguém perguntou, né? Ó, o EAD não é a pós-graduação é tudo isso que o professor Landa disse. O EAD é a forma sintética disso, que é um EAD, né? E você tem a opção de entrar nos módulos presenciais, seja hands-on, seja no face-to-face, lá com o professor Landa, lá na Praia do Forte, enfim, Spine Regem, outras alternativas, claro. Depois que você fez um treinamento que justifique, né? Acho que está muito bem, né? Olha, eu queria só dar um adendo também, que não tem curso no mundo com hands-on do ortorregem e que a gente, graças a Deus, a gente pôde possibilitar também para os nossos alunos do EAD, que foram fazer o hands-on lá no Brazilian Institute of Regenerative Medicine, lá no BIRM, com o professor Fábio Lana, comigo, com o Tomás, com outros colegas da medicina regenerativa. Então, a gente teve a possibilidade de trazer os alunos também que foram do EAD, que não tiveram a possibilidade ainda de fazer a pós-graduação, também para o hands-on. Mas todos nós aqui fomos alunos do ortorregem, que é um investimento excelente, que é um valor alto, mas foi o investimento mais barato que eu fiz na minha vida. Eu posso garantir que foi o investimento mais barato, que mais trouxe retorno na minha carreira. Muito bom. Aí o EAD tem certificado sim, o ortorregem também engloba o Spine Regem, é um dos módulos, né, do ortorregem, e aí, claro, a pessoa tem que se qualificar para poder fazer o Spine Regem, e o EAD a gente vai seguir, né, fazendo o módulo amanhã, segunda-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre ortobiológicos na coluna e os seus usos na coluna com um cirurgião de coluna, né? E aí, na terça-feira, a gente vai dar toda a noção de custos e tudo mais, como o doutor Azinha acabou de dizer, tá bom? E depois... Vitor, só mais uma pergunta ali do Vitor N, que perguntou se o curso do ultrassom também é interessante para quem é cru no ultrassom. É sim, no EAD a gente tem módulos gravados com médicos especialistas em ultrassonografia. O doutor Gabriel, o doutor Marcelo fizeram aulas excelentes de ultrassonografia aplicada à medicina regenerativa. Então, é um curso excelente que abrange também essa área da ultrassonografia. Isso aí, ó, quem faz o EAD, depois de se optar fazer o hands-on, sim, aí faz depois de ter o treinamento. Não adianta você ir lá fazer o hands-on sem nenhuma base teórica, né? Não faz nenhum sentido, né? E o Roberto Gaffrey ali, essa não foi jogada ensaiada, botou ali, recomendo EAD. Fantástico. É isso aí, amigos. Muito obrigado. Forte abraço. Daniel, desculpe só mais uma coisa, André, desculpe incomodá-lo aí. Está finalizando, está todo mundo querendo já descansar, né? Mas, enfim, perguntaram qual que é o ácido hialurônico que a gente usa junto com o BMA matriz. Então, na verdade, a nossa sugestão é usar um ácido hialurônico de médio peso molecular. Quando eu tenho uma lesão muito grave de cartilagem, eu escolho normalmente um ácido hialurônico. Eu tenho dois produtos que a gente usa muito, né? A gente usa o Osteonil Plus e o Sinolis VA. São dois produtos que a gente usa bastante. Os dois produtos participam do curso também, então eles são parceiros nossos, eu tenho conflito de interesse para falar sobre eles, mas, na minha opinião, são produtos maravilhosos. E agora o Biovisc, que é outro produto também da Suíça,
O primeiro é um produto alemão, que é o da TRB Pharma, o Osteonil Plus. O Sinolis é suíço e agora o Biovisc também suíço. Normalmente, nós vamos começar a usar o produto agora. Normalmente eu gosto de usar em coluna, em faceta de coluna, em artrose de joelho, enfim. Nas lesões de cartilagem, eu gosto sempre de usar um produto com ácido hialurônico de origem bacteriana, de fermentação bacteriana e não biológica, porque eu tenho reação celular ali, né? É isso aí, viu? É só para dar informação, porque eu vi essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Eu acho importante. É verdade. E eu agradeço ao professor José Fabiolana pela brilhante aula, segurou toda a plateia. Obrigado. Por 1 hora, cheia de perguntas, né? O Tomás respondeu pergunta, a Luquinha, todo mundo ajudou, a Zine, Lucão, foi muito bacana. Por falar em coluna, amanhã é coluna, e você que está aí conosco, siga a gente também na coluna com o professor Tiago Sete, cirurgião de coluna, vai falar sobre ortobiológicos em coluna. Você sabe, está ali no grupo de WhatsApp, vai ser, Valber Galvão diz ali, obrigado, professor, por compartilhar informação de ótima qualidade. É uma alegria poder estar aqui junto de todos vocês. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, fique ligado no WhatsApp, o link vai ali também no seu e-mail. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.